Muito bom dia a todos, os restantes elementos do Executivo, senhoras e senhores vereadores, ao público presente, às nossas funcionárias que estão a dar apoio à reunião. Hoje é uma reunião apoiada e secretariada inteiramente por mulheres. Muito bom dia, sejam bem-vindos à nossa reunião de Câmara. Esta é a reunião número 11 de 2022 e eu dava início à mesma fazendo distribuir o resumo diário de tesouraria pelos senhores e pelas senhoras vereadoras. Fazem favor. Dar nota que hoje está a senhora vereadora Casimira Alves em substituição da senhora vereadora Fernanda Cardigo, que pediu a sua substituição. E dizer-vos que o resumo diário de tesouraria apresenta um total de disponibilidades de 667.868,70 €. Assim sendo, eu dava continuidade à reunião de Câmara, dando início ao período antes da ordem do dia e dava a palavra aos senhores e senhores vereadores que queiram fazer uso dela. Senhor vereador João Pedro Arraiolos, tem a palavra. Ora, bom dia a todos, senhora Presidente, senhoras, senhor vereador, funcionários de apoio ao funcionamento da reunião de Câmara e público presente. Eu gostava de colocar aqui algumas questões e iniciava a minha intervenção com... tive conhecimento de que na vala de Alpiarça que houve um período com alguns maus cheiros e a própria cor da água muito negra, saber se também houve algumas diligências nesse sentido, ou tentar apurar essa situação, bem como toda a situação da própria vala, que está totalmente coberta com jacintos e que nos foi informado que havia em estudo algumas possibilidades de solução, saber então se houve alguns avanços nesse sentido. A questão da própria barragem dos Patutos também começa a ser preocupante, portanto estamos numa fase em que o calor se está a acentuar e está num estado com um nível de água bastante baixo, que poderá também dar origem a situações ainda mais graves naquele próprio plano de água. Portanto, e tendo em conta que houve aí algumas diligências e, portanto, com a presença da APA, salvo erro, e mais alguma entidade, também a saber o que é que nos poderá informar em relação a essa situação. Também em relação à questão dos subsídios às associações e coletividades, nós estamos mais ou menos ao meio do ano e gostaria de saber se está previsto alguma proposta de apoio ou se irá ser de acordo com, portanto, os pedidos, qual é que será, portanto, a conduta nesse sentido em relação a essa mesma atribuição. Também tive conhecimento que no final do ano passado, em 31 de dezembro, foi publicada a Lei 98/2021, Lei de Bases do Clima, que prevê um plano municipal a elaboração de um plano municipal de ação climática e portanto, saber se também o município de Alpiarça está a desenvolver alguns procedimentos nesse sentido, até porque, através da própria comunidade intermunicipal, já foi desenvolvido um trabalho de combate às alterações climáticas, se não for este nome, é mais ou menos próximo, que previa um conjunto de ações também para o Concelho de Alpiarça, embora com um investimento assim um bocadinho, pronto, naturalmente, sendo um plano é para que seja elaborado e para que seja proposto às entidades, portanto, competentes e principalmente a nível da Comunidade Europeia, no sentido de se poder fazer uma intervenção, inclusive previa também a mudança de cursos de água e outro tipo de situações também, e que se calhar poderá ser aproveitado ou até incluído neste mesmo próprio plano de ação municipal, pois
terá que ser aprovado pela Assembleia Municipal, embora haja aqui um prazo de 24 meses para elaborar esse plano, mas naturalmente que 6 meses já passaram, portanto faltam 18 e terá que se desenvolver esses mesmos mecanismos para que Alpiarça também tenha esse mesmo plano e possa depois eventualmente candidatar-se a apoios que possam surgir nesse sentido. Disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Senhora Vereadora? Não. Muito bem, então eu tentava fazer aqui uma súmula das questões e procurar responder às questões que me coloca. Relativamente à questão da vala. A vala, para além da situação dos jacintos de água, de estar completamente coberta com os jacintos de água, em resultado daquilo que eu chamo a falta de acompanhamento e de manutenção da obra de limpeza que foi levada a cabo há cerca de 3 anos, porque as consequências daquilo que hoje vimos na vala resultam exatamente do facto de ser feita uma obra de limpeza, de estabilização de margens, de colocação de pedra de enrocamento, de limpeza de uma série de tudo o que estava no leito da vala, e após essa limpeza, a vala ficou com uma excelente aparência, ficou bonita, ficou navegável, mas estas obras, aliás, como quase todas as outras, devem ter um acompanhamento e uma manutenção. Sob pena de nós gastarmos o dinheiro, foi uma situação que eu alertei aqui várias vezes, de nós gastarmos o dinheiro, apesar de ser fundamentalmente dinheiro do fundo ambiental, ou de fundos comunitários, ou do que seja, no caso do fundo ambiental, evita que nós gastemos o dinheiro e tenhamos o mesmo problema, ou maior ainda, passado algum tempo. E, portanto, no nosso entendimento, a limpeza da vala é urgente, é necessária, mas tem que ter a jusante, tem que ter, depois de estar limpa, um projeto de manutenção que permita que ela não volte a chegar à situação em que está. Porque aquilo que está hoje na vala não aconteceu em 5 nem em 6 meses. Aquilo que está hoje na vala vem a acontecer praticamente desde que ela foi limpa. E, portanto, hoje está completamente coberta de plantas invasoras, o que é um problema também ambiental para a própria vala. Porque deve ser extremamente difícil, e pelo menos da avaliação que nós fizemos, é muito difícil que toda a fauna que vive sob aquele manto de jacintos deverá ter muita dificuldade em respirar e, portanto, eu imagino o que é que isto não significa em termos da fauna piscícola, deste caso, da vala. Relativamente aos maus cheiros e a acrescer a esta circunstância, o que é que nós consideramos que também contribuiu de forma decisiva para que a vala esteja completamente coberta de jacintos de água e de pinheirinho, enfim. Nós tivemos aqui há umas semanas, e em resposta àquilo que o Sr. Vereador coloca dos maus cheiros, nós tivemos aqui há umas semanas a verificação de facto, quando se transitava pela zona do Parque do Carril, que o cheiro era nauseabundo, sentia-se um cheiro nauseabundo, e o Sr. Vereador foi, com os serviços do município, procurar perceber a partir de onde é que esse cheiro nauseabundo podia estar a ser introduzido na vala, uma vez que ele não resultaria por si só do facto dela ter as plantas infestantes a cobrir. E, portanto, fez um percurso desde a zona mais a montante dentro do concelho de Alpiarça, fazendo recolhas de água em diversos pontos, e chegou à zona do antigo matador, do atual CRO, local onde existe um coletor de esgotos domésticos, e a partir daí verificou-se que havia na água, quer na cor, quer no cheiro, quer depois o que se veio a confirmar nas análises, a introdução de matéria orgânica avultada no leito da vala. O que foi possível perceber, nós chamámos as águas do Ribatejo
e, deslocados ao local, o que foi possível perceber é que o coletor de esgotos domésticos que nós temos naquela zona tinha, agora já não tem, tinha uma espécie de um bypass que permitia que, quando o coletor estivesse entupido ou atingisse um determinado volume estando cheio e se entupisse, fazia diretamente o bypass para os esgotos pluviais, esgotos esses que são drenados para a vala. E era isso que estava a acontecer. Aliás, é isso que tem vindo a acontecer ao longo dos anos, porque não é a primeira vez que cheira mal na zona da vala, nem é a primeira vez que a água tem uma tonalidade mais escura. Procurando resolver o problema, nós, nessa tarde, a equipa das Águas do Ribatejo veio, a minha solicitação, tapar imediatamente o bypass, e portanto ele ficou tapado. Neste momento não há possibilidade dos esgotos domésticos daquele coletor serem drenados para a vala, daquele e dos outros todos que existem a jusante até chegar ali à estação elevatória na zona do Parque do Carril. E, portanto, foram verificados todos para se perceber se havia outras situações deste género ou não, e não havia mais situações deste género, esta era a única. Aliás, situação esta que já tinha sido reportada pelo fiscal municipal ao Executivo em 2011, com uma informação de 2011, exatamente com a mesma situação. E desde então para cá, o simples trabalho de tapar o bypass que lá estava, nunca foi feito. E, portanto, as situações continuaram a suceder-se algumas vezes, e agora, nesta altura, com a nossa percepção e com a nossa verificação no local. A situação foi tratada, mas isto também implicou que a introdução desta matéria orgânica na vala tenha exponenciado o crescimento de tudo o que são as plantas invasoras e, portanto, as plantas alimentam-se da matéria orgânica, crescem muito mais depressa, elas já crescem depressa, já têm uma natureza infestante e, portanto, já se multiplicam com facilidade. Tendo recurso à matéria orgânica, que implicou uma série de circunstâncias mais complexas do ponto de vista dos peixes que apareceram mortos, etc., mas, neste momento, esta situação está corrigida e, portanto, não acontecerá, e as Águas do Ribatejo, tendo participado esta situação à Agência Portuguesa do Ambiente, como estão obrigados a fazer, estão preparados para vir fazer toda a limpeza e descontaminação, digamos assim, da valinha que dá acesso do coletor até à vala. Só não estão a fazê-la neste momento porque aquilo tem ali uma seara de trigo de um lado e do outro, que não devia estar tão próxima das valinhas, mas os nossos agricultores querem utilizar o terreno o mais que podem e, portanto, nós, para não danificarmos a cultura até ser feita a colheita, a partir do momento em que a colheita for feita, as Águas do Ribatejo vêm limpar toda a valinha e vão contribuir para a limpeza da vala, na sequência desta situação. E, portanto, o assunto com as Águas do Ribatejo ficou perfeitamente esclarecido, a disponibilidade foi completa para virem fazer este trabalho e esta situação espera-se que tenha corrigido definitivamente, pelo menos, aquele foco. Relativamente aos estudos e às possibilidades de solução, nós estamos ainda a estudar com a APA, e depois já falarei da barragem, estamos a estudar com a APA uma solução integrada entre a vala e a própria barragem. Aquilo que acontece é que neste momento, não estando abertos nenhuns financiamentos, nem ao nível do Fundo Ambiental, nem ao nível ainda do PRR, para fazermos a limpeza dos cursos de água, aquilo que nós, municípios, estamos a ponderar é e temos uma reunião agora dia 15 com a APA, novamente, aquilo que estamos a ponderar é nós avançarmos com a limpeza por meios nossos, ou seja, contratando, mas fazendo a nós, as pensas próprias, e mediante a celebração de um protocolo ou de um entendimento, quer com as Águas do Ribatejo, que neste momento estão disponíveis para e assumiram a possibilidade de contribuírem nesta limpeza, quer com a própria APA. E, portanto, no dia 15 ficará definido
Eu tenho vontade e quero avançar com a limpeza da vala urgentemente e, se não tiver outro meio de o fazer, falo-ei a custas do próprio município. Estamos a falar de valores substancialmente diferentes daqueles que foram gastos, despendidos na anterior limpeza, porque a limpeza não foi só a limpeza, incluiu um conjunto de outras obras e de outras intervenções, e portanto estamos a falar de um custo menor, mas de qualquer modo, se nós tivéssemos a capacidade de nos financiarmos através do Fundo Ambiental, por exemplo, seria mais fácil. De todo o modo, as coisas às vezes não são compatíveis, a urgência da solução das situações às vezes não é compatível com o prazo de abertura de candidaturas ou com as linhas de candidatura e, portanto, nós vamos avançar com a limpeza da vala. Relativamente à barragem dos Patudos, eu concordo com o Sr. Vereador, aliás, eu acho que não começa a ser preocupante, eu acho que a situação da barragem é preocupante há muito tempo. É claro que agora se começa a agravar com o verão e com o facto de nós termos tido um inverno seco e de permanecermos nesta circunstância. Nós estamos impedidos, como o Sr. Vereador sabe, de debitar água dos furos que temos disponíveis para a barragem. É uma situação que mereceu o levantamento de um auto por parte da própria APA, ao qual estamos a responder. De todo o modo, estamos impedidos de o fazer e a nossa solução passa naturalmente por, com a APA, como eu já fiz referência, encontrarmos uma forma de fazer a limpeza do fundo da barragem, que eu julgo que é essencial, e depois encontrarmos aqui uma alternativa, e por isso falava do projeto integrado com a vala, porque o objetivo é nós fazermos aqui uma integração da água da vala na medida das necessidades da própria barragem, sendo que o problema que neste momento, o ponto de situação que neste momento nós temos é o seguinte: eu já ouvi, já li nas redes sociais as pessoas, e porque vem cá a APA e não se falam com as pessoas que sabem e conhecem a barragem. Vamos lá ver. A APA só veio fazer uma coisa. Foi acompanhada de técnicos laboratoriais recolher amostras do fundo da barragem. Não veio fazer mais nada. E, portanto, para delinear toda a intervenção que é necessário fazer, desde logo para perceber o que é que vão fazer à matéria que está no fundo da barragem, onde é que a vão colocar, o que é que tem que ser feito com ela, que nível de poluição é que tem, ou que nível de bactérias é que tem, etc. Aqui, a única coisa que fizeram foi chegar aqui, levarem lá os seus técnicos com o apoio dos nossos bombeiros e fazerem colheitas do fundo da barragem, para perceberem que sedimentos é que lá estão, qual é a natureza daquilo que lá está, para poderem planear a intervenção, porque a limpeza vai ter que ser feita muito provavelmente com uma draga é uma coisa que faz sucção do fundo da barragem, é preciso saber depois para onde é que se canaliza esse sedimento e o que é que se faz a isso. Pronto. Não vai fazer mais nada, não vai estudar o pardão, não vai estudar uma solução de engenharia para a barragem, não vai fazer nada disso, isso está tudo em estudo ainda e, portanto, estamos a falar de uma coisa completamente diferente. Agora, a consciência que eu tenho é que para nós obstarmos à degradação do estado da barragem, precisávamos que ela tivesse água. E nós, neste momento, em concreto, não temos sítio onde ir buscar a água. Porque não nos dão essa alternativa e, portanto, não há outra solução. Vamos procurando fazer a pressão junto das entidades com quem estamos a trabalhar, no sentido de que agilizem os procedimentos para nós começarmos a fazer a intervenção que a barragem precisa. Relativamente aos subsídios às coletividades, nós estamos... a minha intenção é trazer esta proposta do Executivo, claro que vamos apresentar uma proposta de apoio, a minha intenção é trazê-la à próxima reunião de Câmara. Nós, neste momento, estamos a receber os relatórios de execução, sobretudo dos anos anteriores e até alguns anteriores à pandemia, e estamos a finalizar a recepção dos planos de atividades. Sendo certo que a nossa preocupação é, para além de estarmos a delinear um novo regulamento que visa regular as situações de atribuição de subsídios às coletividades, que estamos também já a desenvolver,
Nós vamos ter aqui uma modalidade um bocadinho diferente de atribuição destes subsídios, mas de qualquer modo a proposta virá à próxima reunião de Câmara, pelo menos pelas minhas contas, porque estamos, como diz, e bem, a meio do ano, e portanto começa a ser a altura disso acontecer. Aliás, exatamente como o documento que visa tutelar a transferência de recursos para a Junta de Freguesia, que ainda não trouxemos também à reunião de Câmara, e o próprio protocolo de cedência do espaço ocupado pelo CLAIM, que também está em elaboração, de modo a regularizar a situação entre o município e a Junta de Freguesia, de maneira a termos a situação devidamente regularizada, até porque a própria Junta também terá que levar aos seus órgãos para a aprovação. Relativamente à Lei de Bases do Clima e ao Plano Municipal de Ação Climática, nós estamos a trabalhar neste momento num conjunto de planos que são essenciais para futuras candidaturas a fundos comunitários. Este é um deles, o Plano Municipal de Ação Climática, mas há um conjunto de outros planos que nós não temos e que estamos a trabalhar, no sentido de os planos de mobilidade, por exemplo, a falta de um plano de mobilidade dentro do município já implicou nós termos que deixar passar duas candidaturas que considerávamos que eram fundamentais, um ao projeto 360 e a outra a um projeto relativamente à mobilidade em edifícios públicos, porque não temos esse plano. E esse plano implica uma majoração em termos de comparação de candidaturas que não é despecienda e, portanto, que é importante. E nós vamos querer voltar a estas questões da mobilidade, relativamente à mobilidade no espaço público, à questão da regularização de passeios, da introdução de passeios, de ciclovias, de zonas pedonais, etc., que são projetos também financiados. E queremos aproveitar também a questão das acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida dentro dos edifícios públicos, que há vários que nós temos que necessitavam de uma intervenção e que nós nesta fase tivemos que deixar de passar, precisamente porque não temos esse plano, estamos a trabalhar nele, tal qual como este, com o aproveitamento, como diz o Sr. Vereador, e bem, com o aproveitamento dos contributos da CIMLT, que foram, aliás, feitos no âmbito intermunicipal e, portanto, que têm uma importância e representam um estudo já com alguma profundidade relativamente a estas questões, e estamos a introduzir aqui um conjunto de novas questões. Aliás, o Sr. Vereador esteve ontem no âmbito da realização de uma assinatura de um conjunto de contratos do PRR relativamente à questão da adaptação às alterações climáticas e de um conjunto de estratégias que estão a ser desenvolvidas, quer pelo Ministério da Agricultura, quer pelo Ministério da Coesão, quer por um conjunto de outros, até pelo Ministério do Ambiente. E, portanto, nós estamos a acompanhar estes processos na medida em que seja possível concluir estes planos e, de facto, como diz, esta vai ser uma situação que nos abre uma possibilidade de um conjunto de candidaturas, e é isso exatamente que estamos a fazer, quer quanto aos planos, quer quanto aos projetos. Os próprios projetos para a execução de um conjunto de intervenções em infraestruturas ou de criação de infraestruturas novas também estão a ser desenvolvidos e estão a ser lançados a pouco e pouco, de forma a nós conseguirmos ter em carteira um conjunto de projetos que nos permita, assim que as candidaturas abrirem, assim que os financiamentos estiverem disponíveis, nós avançarmos. Já agora informar, eu julgo que ainda não saiu para os senhores vereadores o convite para estarem presentes na cerimónia de assinatura do contrato com o IRU relativamente à Estratégia Local de Habitação. Essa cerimónia vai acontecer este mês, no dia 21. Não sei se os convites já saíram, mas estarão a sair. No dia 21, nós vamos ter cá a senhora diretora do IRU e a senhora secretária de Estado, que vêm, onde vamos assinar o contrato com o IRU, momento a partir do qual nós também vamos agilizar os procedimentos no sentido de conseguirmos já executar alguma coisa daquilo que é a Estratégia Local de Habitação, dada a calendarização que está prevista. Queria
fazer aqui uma outra referência já agora, o Sr. Vereador não perguntou, mas eu queria só fazer uma referência para dar conta de duas situações. Nós estamos a avançar com o regulamento do mercado municipal, que virá também a uma próxima reunião, eu espero também conseguir trazer à próxima reunião, no sentido de conseguirmos reorganizar o funcionamento do mercado, com a previsão de o podermos ter aberto até, perdão, da parte da tarde até e de noite, de modo a que os comerciantes que têm lá os seus espaços possam dinamizar o espaço interior do mercado e o possam fazer até uma hora mais tardia, que possam dinamizá-lo do ponto de vista cultural, do ponto de vista gastronómico, enfim, com algumas atividades que vão ser complementares também com as atividades do município naquele espaço, e para isso temos que reorganizar o mercado e, portanto, temos que alterar o regulamento. Dizer que o espaço superior do mercado já tem neste momento um conjunto de arrecadações na parte de Tardós, portanto, na parte de trás do mercado superior, que foram construídas exatamente para dar apoio aos comerciantes que precisam de ter o seu estoque, ter um conjunto de coisas arrumadas. Os espaços no mercado não são muito grandes e, portanto, isso permite que se retire das lojas e dos estabelecimentos comerciais o estoque, as grades, as coisas que lá têm e que precisam de arrumar, e, portanto, foram feitas 5 arrecadações no piso superior e temos já também, mas penso que não me falha a memória, mas penso que até já veio à reunião de Câmara a cedência do espaço superior, de um dos espaços superiores, para a instalação da Associação Portuguesa de Whisky, que é uma associação nacional, de âmbito nacional, e, portanto, que se pretende instalar ali. A outra nota que gostaria de dar tem a ver com a obra que estamos a fazer na zona da barragem, mais concretamente na zona das piscinas, e que visa aproveitar o furo, desde logo a obra é um bocadinho mais extensa, mas aproveitar os furos que o município tem e que estão fora da rede de abastecimento pública, para fazermos a rega e o abastecimento das piscinas e da rega de todas as zonas verdes, de todos os espaços verdes que estavam a ser, como eu já tive a oportunidade de dizer, regados com água da rede. Neste momento já foi possível chegar à zona da rotunda Salgueiro Maia e a nossa previsão é que num curto espaço de tempo se consiga chegar à zona da escola EB23, de forma a permitir também a utilização dessa água e não a da rede, para fazer toda a rega do espaço dentro da escola, do espaço verde dentro da escola, e da zona dos 46 fogos até ao centro de saúde, e portanto que toda esta área fica coberta com água do furo e, portanto, isto terá um impacto significativo no consumo de água da rede por parte do município, que eu já tive a oportunidade de referir os montantes e a importância em termos de despesa que isto representa para o município, para além de representar também uma situação extremamente complexa ao nível do fornecimento da água, porque não é raro que, estando o município a utilizar a água da rede para regar os espaços públicos, que tenha que desligar essa rega para as pessoas não deixarem de ter água em casa. Esta situação, eu já agora gostava de esclarecer, esta obra foi feita inteiramente pelo município. O contributo que as Águas do Ribatejo nos deram foi fundamentalmente de coordenação da mesma, situação para a qual já se tinham disponibilizado há bastante tempo, e forneceram-nos algum material que nós estamos lá a aplicar. Mas toda a obra foi feita com o pessoal do município, com as máquinas do município e vamos concluí-la com o pessoal do município e com as máquinas do município assim que seja possível. Portanto, é o município de Alpiarça que está a fazer esta obra. Aliás, porque ela nos interessa substancialmente e pelos nossos cálculos representará uma poupança substancial. Pronto, e queria só fazer esta referência. Penso que consegui mais ou menos responder às perguntas que o Sr. Vereador
colocou, mas de qualquer maneira deixo ainda à sua consideração, se quiser. Pronto. Muito bem. Senhora Vereadora, se faz favor. Bom dia a todos. Só dizer que já se iniciaram as inscrições no OTL de verão, que este ano vai dar acesso a crianças dos 10 aos 14 anos, ou seja, já se podem inscrever no balcão único, bem como a CAF de verão. O OTL vai funcionar todo o período de verão até setembro, exceto na segunda quinzena de agosto. A CAF irá funcionar o período todo como funcionava habitualmente nos últimos anos, e as AF vão funcionar mais 15 dias, ou seja, vão funcionar também os primeiros 15 dias de agosto. Dar também mais uma nota de outro evento que não sei se queres falar. Pronto. Vamos também no dia 22 assinalar, em parceria com a Direção-Geral da Saúde, o arranque público nacional do Plano de Contingência da Saúde Sazonal Módulo Verão 2022, ou seja, em parceria com a DGS, vamos fazer o lançamento do Plano de Contingência em Alpiarça. Depois também vão receber o convite e será aberto também à população que queira estar presente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora. De facto, nós teremos cá a presença da Sra. Diretora-Geral e de um conjunto de entidades da área da saúde que vêm apresentar em Alpiarça a Estratégia Nacional para o Plano Sazonal. Não sei se há mais alguma intervenção, penso que não, e, portanto, assim sendo, passávamos ao período da ordem do dia. E, neste período, o nosso ponto 1 é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, realizada no dia 26 de maio de 2022, que foi a reunião número 10 de 2022. Eu colocava à discussão e a eventuais sugestões das senhoras e senhores vereadores. Alguém tem alguma sugestão a fazer? Eu também não tenho, é bom sinal. E, portanto, punha a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a ata desta reunião. O segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, deixa-me ver se eu me consigo aqui orientar, é o pedido de alargamento de horário de funcionamento de um estabelecimento comercial, que eu passava a apresentar. O requerente João José Diogo Pereira é proprietário da empresa Lapada e Petiscos Limitada, solicitou o alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento de restauração e danceteria. Este regulamento dos períodos de abertura e encerramento dos estabelecimentos no município de Alpiarça prevê a atividade do referido estabelecimento se insere num determinado grupo, conforme o disposto no seu articulado. Nos termos do número 1 do artigo 6º do mesmo regulamento, a Câmara é que tem competência para alargar os limites fixados por sua iniciativa ou mediante o requerimento, que é o caso, desde que sejam cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos: sejam respeitados os níveis de ruído impostos pela legislação em vigor, tendo em vista a salvaguarda da segurança, da tranquilidade e do repouso dos cidadãos residentes nas imediações, sejam respeitadas as características sociais, culturais e ambientais da zona envolvente, bem como as condições de circulação e estacionamento e motivos de interesse local que o justifiquem. Assim sendo, o que se propõe é que a Câmara, no uso da sua competência, delibera autorizar o alargamento do horário do estabelecimento denominado Lapada e Petiscos Limitada até às 4 horas da manhã, conforme requerido, desde que sejam cumpridos estes requisitos que previamente referi. Dizer que este é um estabelecimento que já teve este horário e que nas suas imediações existe apenas, ao que eu sei, uma ou duas famílias que têm as suas residências. Não houve qualquer manifestação negativa por parte desses cidadãos e desses municípios, e, portanto, a nossa proposta é que o estabelecimento volte a poder funcionar com este horário alargado. Eu ponho ao ponto à discussão. Sr. Vereador, se faz favor. Portanto, trata-se aqui de alargar um horário de uma forma perfeitamente legítima em termos do proprietário. As condicionantes também estão definidas. O que eu, portanto, gostaria de referir é a necessidade também de verificação depois destas mesmas condicionantes, no sentido de que seja cumprido
Não tenho nada contra, mas também considero que seja uma opção por parte do Executivo, pelo que nos iremos abster. Muito bem, muito obrigada, Sr. Vereador. De facto, tem toda a razão. As condições excepcionais, ou quando se excepciona alguma coisa, devem ser objeto de uma verificação e de um cumprimento estrito para percebermos que nós estamos estando a viabilizar o negócio de uma empresa, não estamos a inviabilizar a tranquilidade e o bem-estar das pessoas. Muito bem, assim sendo, eu colocava ao ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções da senhora e do senhor vereador da CDU. O ponto 3 da nossa ordem de trabalhos é a ata de abertura de propostas de asta pública para cedência temporária do direito de exploração do bar e esplanada do Jardim Municipal de Alpiarça, que vem para conhecimento. Este procedimento teve o término do seu prazo recentemente e, à hora estabelecida, estando presente o júri composto pela técnica superior jurista na qualidade de presidente e por um assistente técnico e um técnico superior, foi declarado que nessa sessão, que não existiam propostas para a ocupação daquele espaço. Entretanto, no seguimento, isto vem para conhecimento, como sabem, o que a legislação prevê é que no período de 6 meses, se aparecerem algumas propostas nas condições e para as condições que estão definidas na asta pública, que o município tem a possibilidade de fazer um ajuste direto com a entidade que se irá apresentar. Eu aproveitava, já que estou a dar conhecimento do facto deste procedimento ter ficado deserto, que entretanto já se dirigiram ao município, pelo menos 2 entidades, manifestando interesse na ocupação daquele espaço e que nós estamos apenas a aguardar que venham as propostas em concreto para podermos definir se alguma delas é do interesse do município, se preenche os requisitos que estavam na asta pública e se reúne as condições para poder ser deferida. Isto convém para conhecimento. Não sei se algum dos senhores ou senhoras vereadores quer fazer alguma intervenção. O ponto 4 da ordem de trabalhos. Permitam, só ver se eu consigo abrir. É a atribuição de apoio à Confraria do Tejo para a realização do 8º Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo. Este cruzeiro é realizado já há alguns anos, tem uma importância cultural, histórica, relevante, sobretudo de homenagem às comunidades ribeirinhas, aos povos que vivem junto às linhas de água, e neste caso até ao Tejo, e tem uma participação bastante significativa dos municípios que têm sobretudo, alguns pontos de referência do património avieiro. E, nessa sequência, nós temos estado em conversações com a Confraria Ibérica do Tejo, no sentido de articularmos com eles os eventuais apoios que o município pode dar à realização do cruzeiro religioso, situação que se passa com os restantes municípios por onde o cruzeiro passa. Aquilo que vem proposto aqui é a atribuição de um apoio no valor de 100 euros para a ajuda de combustível à Confraria do Tejo, entidade responsável pela organização do cruzeiro, mas há um conjunto de outros apoios que o município vai dar a esta realização, designadamente o fornecimento de refeições, pequeno almoço e de uma refeição de almoço. Eu já agora pedi à senhora vereadora, se não se importa. Pronto, então acho que é jantar e pequeno almoço, é isso mesmo? Pequeno almoço, sim. E depois há mais 2 ou 3 coisas que nós vamos apoiar relativamente a esta realização. É este apoio para gasóleo e é o apoio em termos de refeições à chegada e no outro dia de manhã, à partida. Muito bem. Há um conjunto de outras, isto vai na sequência do que nos foi solicitado em termos de apoio logístico e, portanto, os nossos serviços também vão dar algum apoio e o nosso
o Rancho Albandei participa normalmente o Rancho Folclórico Albandei, algumas pessoas participam normalmente neste percurso. E, portanto, eu punha à discussão e à votação, esta proposta de apoio. Alguém quer fazer alguma? Faz favor. Gostaria de referir que, portanto, em relação ao apoio, nada temos a opor e, portanto, iremos aprovar este mesmo pedido. No entanto, até porque no passado isso foi referido várias vezes, eu penso que a própria instrução do processo, portanto, era bom que pelo menos o pedido de apoio que viesse junto com a proposta, com algum enquadramento em termos mínimo em relação à própria atividade, no sentido de podermos também deliberar com a informação completa em relação ao ponto em si, porque ao fim e ao cabo apenas uma proposta da vereadora com uma frase em relação à proposta, não querendo, claro, desconsiderar a senhora vereadora, mas no sentido de que a própria proposta, nós para decidirmos em termos de órgão, Câmara Municipal, se o processo estiver completo e portanto, será muito mais fácil, quer para deliberarmos e penso que também terá que ser dessa forma, no sentido de deliberarmos também com a maior informação possível. Isso. Muito bem, Sr. Vereador. Eu julgo que tem razão e, portanto, não é muito difícil juntar a documentação à proposta, até para se perceber exatamente o que é que foi solicitado e do que foi solicitado o que é que está a ser atribuído. Eu punha o ponto então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a proposta está aprovada por unanimidade. Passamos ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, que é o ponto 5. E o ponto 5 é a atribuição de apoio ao Clube Desportivo Os Águias para a participação de 2 atletas no Campeonato do Mundo de Pesca. Há 2 atletas da secção de pesca dos Águias que estão selecionados para comparecerem na categoria de Masters no Campeonato do Mundo de Pesca. Isto é um campeonato de Masters Água Doce 2022, a realizar de 6 a 12 de junho na Hungria. Os atletas selecionados são o António José Carvalho Grave e o Mário Rui Franca Vieira. O município entende que é extremamente importante e é de uma relevância substancial a participação de atletas que envergam a camisola do Clube Desportivo Os Águias e também, por maioria de razão, envergam a camisola do próprio município. É muito importante o estímulo e a participação destes atletas em competições nacionais e internacionais, que são também de relevante importância. Estando cientes de que estas participações implicam habitualmente a obrigatoriedade de os próprios atletas, os clubes que representam, terem que custear a maior parte das despesas que têm que fazer, a obrigação e necessidade de fazer para participarem nestas competições, o município entendeu que deve atribuir um subsídio que possa, de algum modo, minimizar o custo e ajudar os atletas a poderem participar nesta importante competição. E, portanto, a proposta que o Sr. Vereador apresenta é que o município, de modo a ajudar a fazer face às despesas da participação dos atletas no Campeonato do Mundo, propõe a atribuição de um subsídio no montante de 600 euros por atleta, prefazendo um total de 1.200 euros. Fazer aqui uma referência que o município, e por isso também a revisão que nós temos em curso do regulamento de atribuição de subsídios e de ajudas, quer às coletividades, quer
à forma como eles eram atribuídos até aqui, que são atribuídos às coletividades e depois são pontualmente atribuídos a secções ou a atletas em concreto, nós estamos a regulamentar esta situação de modo a garantir que há não só alguma equidade, mas que também há uma análise criteriosa da relevância das provas, da relevância dos eventos, da importância que tem, não só em si mesmo, da importância que tem em si mesmo, do nível de competição ou do nível a que nos apresentamos nos eventos em que as nossas associações querem participar, mas também e sobretudo da importância que têm para a própria projeção e divulgação do município. E, portanto, pesando as duas coisas e pesando necessariamente a necessidade, passo a redundância, que as associações têm, que é até, do meu ponto de vista, crescente, infelizmente, que é crescente no sentido de encontrarem fontes de financiamento alternativas às suas próprias fontes de financiamento, nós entendemos que nesta circunstância se justifica atribuir este subsídio para esta participação em concreto. Já temos atribuído subsídios semelhantes para realizações que não têm nem de perto nem de longe esta relevância e esta importância. E, portanto, nessa análise e nessa síntese que nós estamos a procurar fazer, procuraremos também encontrar formas de ser mais justos e de ser mais assertivos com um regulamento diferente. De qualquer modo, esta é a proposta que nós temos para apresentar e eu punha à discussão dos senhores e das senhoras vereadores. Senhor vereador, faz favor. Da mesma forma que no ponto anterior, penso que também não vem informação do pedido de apoio por parte do Clube Desportivo As Águias, mas até porque não poderemos deixar de considerar que individualmente também é um valor considerável, passa a redundância, com o qual não estamos em desacordo e confiamos plenamente em toda, quer na proposta do Sr. Vereador, quer também na boa-fé do próprio clube em relação ao pedido, mas que seria também importante sabermos o enquadramento em termos de custos desta própria participação, sabermos a percentagem ou o valor que estamos a apoiar e que, como disse, iremos aprovar, portanto, esta proposta, mas que a própria Câmara Municipal merecia que esse conhecimento fosse tido disso. Sr. Vereador, tem toda a razão. Aliás, esses documentos deviam estar juntos e como não estão, eu faço questão de ficar registado que nós, quer este, quer o anterior, vamos enviar para os senhores vereadores. Está bem? Para vosso conhecimento, estamos a falar de mais 2 mil... Estamos a falar de... Claro. Pronto, mas tem que ser, a responsabilidade de que eles estejam juntos é nossa e, portanto, é isso que nós teremos que assumir. De qualquer modo, a documentação relativamente aos 2 pontos será remetida aos senhores vereadores. Nós estamos a falar na totalidade, neste caso em concreto, de um valor superior a 2.000 euros por atleta para a participação durante este... Eu acho que sim, mas pronto. De qualquer modo, faremos chegar essa informação. Eu punho o ponto à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e chegamos assim ao fim da nossa ordem de trabalhos. Existe público na sala e eu dava a palavra a quem quiser usar. O Sr. Coronel, se faz favor. Muito bom dia. Portanto, os meus cumprimentos à Sra. Presidente, à restante variação, aos senhores funcionários e elemento do público presente além de mim. O assunto que eu trago hoje vem a talho de foice do Dia Mundial do Ambiente, comemorado no dia 5. Fez 50 anos que a Conferência de Estocolmo que implementou que este dia passasse a ser o Dia Mundial do Ambiente. E estes dias são simbólicos e têm sempre pelo menos uma vantagem, que é a gente pensar num determinado aspecto da vida das pessoas, neste caso o ambiente. Alguns assuntos que eu trago aqui já foram direto ou indiretamente abordados no período antes da ordem do dia, de qualquer maneira não me escuso de me referir. O primeiro ponto que eu trazia tinha a ver com o ponto de situação da barragem e soluções a curto, médio e longo prazo de futuro. Dos dados mais recentes, isto são factos e parece que já sabemos as razões.
Até outubro, ou melhor, mais precisamente até às eleições de outubro, verificávamos que a barragem tinha cotas máximas em permanência, mesmo no verão, mesmo em secas extremas, quando todas as barragens do país estavam com cotas desesperadas e os peixes morriam. Curiosamente, a partir de outubro, os níveis baixaram para patamares nunca antes vistos, como estamos hoje a verificar, e curiosamente não se vêem peixes mortos. Não sei se a senhora Presidente saberá a razão, eu não sei. De qualquer maneira, era pertinente. A segunda questão tem a ver, também dentro desta questão, eu tenho este defeito de ter o coração na boca e gosto de dizer as coisas certas às pessoas certas, que é o seguinte. Eu tive recentemente com o Sr. Engenheiro Leonel Pescalho e, obviamente, um dos assuntos que se abordou foi então como é que vamos com a barragem? E notei dele um certo desencanto. Eu tenho aquela ideia de que a desinformação ou o déficit de informação não contribui para a verdade e contribui até para alguma manipulação das pessoas. Não sei se será o caso. E notei dele um certo desencanto na percepção dele de que haveria um certo alinhamento da Câmara relativamente ao seu know-how. O Sr. Engenheiro Pescalho, como sabem, tem uma licenciatura no técnico sublinho, de Engenharia Civil, tem conhecimentos de hidráulica, foi do quadro docente da Universidade da Beira há muitos anos e, independentemente disto, não tenho dúvidas do que estou a dizer, em Portugal é a pessoa que mais sabe da barragem de Alpiarça. Não acredito, provem-me, que existe mais alguém que saiba, quer em termos de know-how, quer em termos de documentação que pessoalmente possui. Portanto, independentemente de pequenas questões pontuais, o que eu deixava à consideração é que, mesmo que nós discordemos de uma... Isto faz parte da minha cultura até profissional. Mesmo que eu discorde de uma proposta, de um estudo de situação, para a minha decisão é sempre importante ter conhecimento desse estudo e dessa opinião. Quer em termos formais, quer em termos pontuais. Portanto, era este aspecto que eu ficava extremamente agradado que esta percepção que o Sr. Engenheiro tem fosse alterada. A outra questão que eu queria pôr relativamente ao ambiente e ao Dia Mundial do Ambiente é o assunto da recolha seletiva de resíduos urbanos, porta a porta. Eu recordo-me que há cerca de 2 ou 3 anos estive num seminário organizado pelo Sr. Presidente da Câmara de Almeirim, em que, com várias entidades, Resitejo, CMLT, etc., de Alpiarça teve o antigo Presidente, em que foi apresentado um estudo com uns largos milhões de euros da Comunidade Económica Europeia. Infelizmente, em Portugal, atualmente, nada se faz que não seja com verbas da Comunidade Económica Europeia, como sabemos. Julgo que estariam aprovados e que, no curto prazo, passaria, nos vários municípios abrangidos, a existir a recolha porta a porta. Posteriormente, eu lembro-me que o executivo da CDU, portanto, por volta de há 2 anos, salvo erro, eu devo lá ter o folheto em casa, recebeu-se um infomail, por alturas de novembro, a dizer que a partir do ano seguinte, o ano seguinte, salvo erro, seria ou 2000, ou 2020, ou 2021, mas dizia lá claramente, todos devem ter recebido, todos receberam em casa isso, que a partir do ano seguinte iria ser feita a recolha seletiva porta a porta em Alpiarça. Passou o ano 2020, 2021, temos em 2022. As questões que eu ponho é se esses milhões foram aprovados, onde é que eles andam? Não são da Câmara, são da Comunidade Intermunicipal. E qual é o ponto de situação da situação? Qual é o ponto de situação da recolha porta a porta dos resíduos urbanos seletivos? A terceira questão, julgo que também parcialmente já terá sido respondida, tem a ver com o Largo Salgueiro Maia. Portanto, há lá algumas semanas um buraco com várias tubagens. Eu agora, do que ouvi há pouco, penso que tem a ver com a tal rega. Eu, por um lado, fico contente, por outro lado, fico triste. Fico contente porque, de facto, é absurdo estar-se a gastar milhares e, ao longo dos anos, milhões com água potável, quando se pode ter outra água a custo zero. E fico triste e volto outra vez às águas do Ribatejo, porque existe a convicção de que em Alpiarça e noutros locais se é contabilizado nos contadores a água e o ar. E dizem alguns técnicos, não é da água do Ribatejo, mas conhecedores da matéria,
de que, quando se contabiliza a ar, quer dizer que ou não há respiradores de purga de ar nas redes, ou eles não estão com a devida manutenção. Eu, quando vi aquelas tubagens, pensei, será que se está a começar a rever este tipo de situação em Alpiarça? Não está. É outra razão, portanto estou contente por um lado, não estou contente por outro. E já que veio a talho de foice sobre as águas do Ribatejo, eu gostaria de saber o seguinte elemento, se o Sr. Presidente não souber de momento a resposta, posteriormente, que é o seguinte. Há um ano, portanto, por alturas de outubro, rotineiramente é aprovado, ou melhor, é ratificado os aumentos dos tarifários das águas do Ribatejo, à semelhança do que foi o ano passado. Houve o aumento, foi aprovado por todos os municípios e a verdade é que não foi implementado. E não foi implementado porque, de acordo com os elementos disponíveis, por parecer da ERSAR, que entendeu que não era oportuno as águas do Ribatejo implementarem esse aumento. Ora, eu, como cidadão, a interpretar esta contradição, não consigo compreender. Por um lado, as águas do Ribatejo têm uma bandeira que é somos os tarifários mais baratos a nível nacional e, por outro lado, existe uma entidade, e por outro lado, o pressário que foi aprovado ano passado dos aumentos não foi implementado e o que é que terá a estar a ver com isto? Portanto, há aqui qualquer coisa que, e volto novamente ao velho princípio de que os municípios são sempre os últimos a saber quando sabem. Portanto, eram estas as questões que eu queria pôr. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Coronel. Bom, referir que relativamente à questão do Dia Mundial do Ambiente e às recolhas seletivas do lixo, vamos lá ver. Relativamente ao Dia Mundial do Ambiente, eu não recordo a conferência que o Sr. Coronel está a referir, mas tem havido inúmeras conferências relativamente a estas matérias, sobretudo sobre o impacto das ações climáticas, a diminuição da pegada, etc., que são assuntos que estão em discussão há vários anos e que têm tido agora alguma luz verde relativamente ao apoio comunitário, sobretudo ao nível do PRR, que tem um conjunto de medidas destinadas e muito assertivas e concretas para estas questões. De todo o modo, como sabe, o PRR está a começar, nós ainda estamos a fechar o quadro comunitário anterior, portanto o 2030 ainda não está a ser implementado, ainda está aliás em discussão, uma boa parte ao nível da CCDR, e o próprio PRR está a começar a avançar, mas há um conjunto de áreas relativamente às intervenções no âmbito ambiental das quais os municípios nesta fase também não estão incluídos, ou seja, estamos a falar de outras entidades que estão neste momento já a avançar com protocolos ao nível, e com contratualização ao nível do próprio PRR, que permite fazer aqui algumas intervenções importantes. A questão ambiental não é uma coisa que os municípios consigam resolver de per si, muito menos os municípios com a dimensão que o nosso tem. De todo o modo, os estudos que têm vindo a ser desenvolvidos ao nível da comunidade intermunicipal, a abordagem que é feita ao nível da comunidade intermunicipal é um apoio extremamente importante para que depois setorialmente e cada um dos municípios possa fazer as suas escolhas e optar pelas candidaturas ou pelos projetos que se mostrem mais adequados à sua própria realidade. Como sabe, nós temos diferenças substanciais na Lesíria do Tejo entre os municípios, sobretudo entre aquilo que são as suas preocupações ao nível ambiental. Nós, por exemplo, em Alpiarça temos infraestruturas que precisamos urgentemente preservar, que outros municípios não têm e, portanto, têm outro tipo de preocupações, mas a análise global, digamos assim, que é feita ao nível da comunidade é extremamente importante. Aliás, no âmbito até do que falávamos há pouco sobre o Plano Municipal de Ação Climática, é importante para nós fazermos a sua transferência daquilo que é mais genérico para dentro do nosso plano municipal e depois nós escolhermos as áreas específicas em que precisamos claramente intervir para garantir esta preservação do ambiente. A questão da gestão dos resíduos é uma questão que entronca com esta também. A verdade é que a recolha porta a porta é uma coisa que está apenas, na Lesíria, está apenas em projeto piloto
e está a ser feita apenas na área dos recicláveis. O projeto que eu conheço melhor é a Chamusca, é o da Chamusca, e eles têm, de facto, em curso um projeto piloto de recolha porta a porta apenas dos recicláveis, mas quero dizer que a percepção que eu tenho é que, e olhando para aquilo que é a realidade, por exemplo, do município de Alpiarça, a percepção que eu tenho é que isto é completamente inviável para nós. Independentemente, já ver, às vezes não chega pôr dinheiro em cima dos problemas. Às vezes não chega. E neste caso, nem sequer estamos a falar de um projeto piloto, portanto, nem sequer estamos a falar de um projeto que esteja a ser financiado já em termos definitivos, nem no caso da Chamusca, nem no caso dos outros municípios, mas nós temos que contar para estas questões, muito menos a recolha porta a porta dos resíduos domésticos, por exemplo. Neste momento era completamente inviável nós termos essa solução, até porque nós ainda não temos solução para as carências que temos para fazer a recolha dos resíduos como eles estão divididos, como eles estão definidos. E, portanto, não temos meios, temos dificuldade pessoal, mas, sobretudo, não temos meios, nem temos equipamentos. O município está, neste momento, a desenvolver um procedimento para a aquisição de contentores do lixo, está a desenvolver um procedimento para higienização dos contentores do lixo, porque o município não tem contentores para substituir, nem tem capacidade, aquilo que estamos a fazer é um esforço complicado de adquisição de novos contentores para podermos colmatar algumas falhas graves e preocupantes, porque há contentores que estão manifestamente degradados e que não têm condições para estar na via pública. Depois não temos meios nem condições para fazer a higienização dos contentores, que é uma coisa fundamental do ponto de vista da garantia da saúde pública. E, por outro lado, não temos meios, porque temos 2 viaturas que avariam à vez e que é muito difícil as pessoas não só programarem o trabalho, como fazerem um trabalho minimamente aceitável e que garanta o serviço aos municípios em condições. E, portanto, esta recolha seletiva, o avanço para nós aumentarmos ainda o número de ilhas, que é uma coisa que aumentámos há relativamente pouco tempo, mas nós não temos meios para fazer a recolha do lixo das ilhas e dos pontos que temos por via própria, e portanto fazemos a coisa um bocadinho artesanal, e tem que vir fazer-nos essa recolha, porque nós não temos esses meios. E portanto, a questão é, nós ainda estamos longe, na minha perspectiva, nós ainda estamos longe de chegar a estes patamares que vemos em alguns países do norte da Europa relativamente à questão da gestão dos resíduos. Mas vamos ser obrigados a dar este passo rapidamente. E, portanto, se eu disser que o município de Alpiarça não altera as tarifas dos resíduos há anos, o que significa que nós temos neste momento uma disparidade de preços de tarifa de resíduos enorme comparativamente com outros municípios. E, portanto, se nós estamos a falar de uma tarifa na qual não se foi mexendo ao longo dos anos, o que significa é que quando nos vierem obrigar, e nós vamos ter que fazer isto, se não me falha a memória, até 2025 ou 2026, o que significa que, em vez de fazermos um aumento paulatino das tarifas, vamos ser obrigados a aumentar tudo de uma vez. E é claro que isto tem um impacto substancial na fatura que as pessoas vão pagar. Porque entenda-se que o município de Alpiarça gasta mais do dobro do que recebe para garantir a recolha dos resíduos. E nestas condições. Portanto, é impossível, se o município tem perdas de mais de 50% na recolha dos resíduos, é impossível ter capacidade para comprar, adquirir meios, ou para fazer face à manutenção das infraestruturas, ou para ir substituindo os equipamentos. Porque nós estamos em perda sistemática.
Como disse, há aqui coisas que nós vamos ser obrigados a fazer, há opções que nós vamos ser obrigados a fazer. Neste momento, aquilo que eu gostava de dizer sobre isto é que há vários municípios da Lesíria, da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, que têm em curso a realização, pediram à Ecolesíria um estudo de impacto e de viabilidade relativamente à adesão dos municípios à recolha integrada do lixo, como tem Almeirim e como tem Coruche. Precisamente porque uma boa parte dos municípios tem circunstâncias muito preocupantes, quer ao nível dos carros do lixo, das viaturas que têm para recolher, quer ao nível depois de todos os contentores e das existências que têm. E, portanto, de um modo ou de outro, nós vamos ter que decidir alguma coisa porque isto nos vai ser imposto. E, portanto, não haverá muita forma como fugir a esta questão. Vamos procurar fazê-lo do modo que melhor sirva o interesse do município e do modo que menos penalize as pessoas. Vamos procurar encontrar esse equilíbrio. Relativamente ao Largo Salgueiro Maia, como disse, como referi, aquela obra que está ali em curso prevê exatamente a partir dali fazer uma nova, não está completa, por isso é que não está, eu própria já tinha solicitado ao Sr. Vereador informação relativamente a isso, não gosto de ver ali aquilo aberto, não gosto de ver as coisas por acabar, tenho alguma dificuldade em compreender essas coisas, vou-me adaptando aos timings das coisas. Aquilo que eu gostava era que nós começássemos uma intervenção e pudéssemos acabar o mais brevemente possível e o trabalho ficar realizado. As coisas não são muitas vezes como nós queremos, porque temos que gerir as equipas, temos neste momento um conjunto importante de pessoal nosso a fazer uma reabilitação nas piscinas municipais para os podermos abrir ao público, sobretudo no tanque exterior, que estava num estado lastimável. E, portanto, os trabalhadores neste momento estão a betomar toda a piscina, que já estava em condições de perigosidade até para os utilizadores, porque aquilo vai levantando aquilo que corta como lâminas. Toda a estrutura envolvente de drenagem da água tem os mesmos problemas e, portanto, tem que ser substituída. E nós temos neste momento uma equipa a trabalhar nas piscinas para permitir que as piscinas estejam em condições de ser abertas para a época balnear. E, portanto, as pessoas não se reproduzem, ou melhor, reproduzem-se, mas isto demora algum tempo, e, portanto, tem o seu processo normal, e nós temos que gerir isso. Mas vamos conseguindo, eu devo dizer, com esforço, com muito trabalho e com muita... neste momento, com uma motivação adicional, nós temos conseguido que os trabalhadores tenham feito várias coisas e resolvido vários problemas num tempo recorde e, portanto, isto é uma constatação de que nós, se fôssemos mais, tínhamos capacidade para fazer mais. Não sendo, temos que gerir as pessoas de maneira a ir a resolver os vários problemas e as várias situações. E, portanto, é isso que temos tentado. Finalmente, relativamente a esta questão do tarifário das águas do Ribatejo, eu tenho ideia, eu verei essa informação com mais rigor e depois transmitirei ao Sr. Coronel, mas eu tenho ideia que na última Assembleia o que foi deliberado não foi um aumento da tarifa da água. Antes, pelo contrário. Nós não só queríamos baixar a tarifa da água, e aliás foi isso que foi proposto na Assembleia das Águas do Ribatejo, a questão do necessário aumento ou dos necessários aumentos que nós temos vindo a recusar ao longo dos anos é sistematicamente posta para ERSAR. Ou seja, é exatamente o contrário. A ERSAR é que nos tem invectivado muitas vezes, muitos anos, e há muito tempo, o Sr. Vereador está aqui e terá essa noção, para a necessidade de nós adequarmos preços e, portanto, isto adequarmos é subirmos, em geral. Mas eu trarei com algum pormenor essa discussão, porque estive na reunião e, portanto, só não tenho aqui em concreto as circunstâncias, mas far-lhe chegar sem qualquer problema. E pronto,
Assim sendo, eu julgo que está mais ou menos tudo respondido. Uma conclusão relativamente ao que disse, portanto, são duas outras coisas muito rápidas. A primeira, Eu pedi-lhe que fosse muito rápido. A primeira tem a ver, portanto, aquele infomail que a população recebeu, e a Sra. Presidente, como município, também recebeu há 2 anos e meio, a dizer, a partir do ano que vem vai começar a recolha seletiva porta a porta, para não dizer outra coisa pior, era mera propaganda política. É a conclusão a que eu chego. Foi há 2 anos e meio os folhetos que foram recebidos do Executivo. A segunda questão tem a ver com o seguinte, sobre os tarifários. Eu não tenho dúvidas que a Câmara paga muito, paga mais do que o que recebe. Mas também tenho a profunda convicção de que, sabendo-se que os resíduos indiferenciados são pagos, e que, tanto quanto eu julgo saber, os resíduos seletivos não são pagos, se houvesse uma campanha agressiva no sentido das pessoas, portanto, produzirem mais resíduos e depois depositá-los de forma seletiva, as despesas da Câmara diminuíam. Como corolário disto, é o caso não vou dar o caso de Almeirim, que é substancialmente mais caro que Alpiarça. Vou dar aqueles cargos, portanto, aquele patamar de objetivo que deve servir de referência, que é os bons exemplos. Como a Sra. Presidente também deve saber, a chamusca, o tarifário, que vem anexado à água, mas é o tarifário dos resíduos, é mais barato que a Câmara de Alpiarça. E tanto quanto eu julgo saber, a qualidade é melhor. Portanto, julgo que pelo menos a referência deveria ser a chamusca para Alpiarça no futuro. Era tudo. Muito obrigado. Sr. Coronel, só para lhe dar esta nota, se a Alpiarça tivesse aqui o ecoparque do Relvão, se calhar a referência podia ser a chamusca. Agora, a Alpiarça não tem, e portanto a referência não pode de todo ser a chamusca. É impossível, até porque a chamusca tem, para fazer face a essa recolha, um conjunto de meios que a Alpiarça não tem, nem tem possibilidade de adquirir. E portanto estamos a falar de coisas diferentes, substancialmente diferentes. E também já agora referir que os tarifários são mais altos e que as pessoas pagam mais, por exemplo, em Almeirim, mas porque consomem muito mais água. Porque, como diz, os valores estão indexados ao consumo da água, aos metros cúbicos de água que se consome. E no âmbito das alterações climáticas e das preocupações ambientais, que o Sr. Coronel também aqui levantou, esta preocupação com a gestão da água e com o consumo excessivo de água também é uma preocupação fundamental no âmbito da crise ambiental. E, portanto, as pessoas têm que ter a noção que, se calhar, têm que produzir menos resíduos e resíduos diferenciados, neste caso, que sejam recicláveis, mas, ao mesmo tempo, também têm que consumir menos água. Porque enquanto nós continuarmos a gastar, aliás, o município era exemplo disso, enquanto nós continuarmos a gastar água para regar jardins, para regar hortas, etc, 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 da rede, que é a água tratada, que se paga porque custa dinheiro tratar a água, enquanto nós continuarmos a fazer isso sem critério, é evidente que temos que pagar mais. E, portanto, quem faz esse consumo maior, naturalmente tem que pagar mais do que aqueles que consomem menos. Isto é um bocadinho a forma de equilíbrio das coisas. Mas, enfim, o estudo está a ser feito e nós, quando lá chegarmos, mediante aquilo que nos aparecer, nós logo tomaremos uma decisão. Agora, o que é certo é que as coisas como estão são inviáveis no curto prazo. Não estamos a falar no médio prazo, estamos a falar no curto prazo. Muito bem. Então terminava assim este período de intervenção do público e dava a palavra à Vanessa para ela nos ler a minuta da ata, se faz favor.